Amados irmãos, hoje nós vamos iniciar então uma nova série de sermões na Epístola de Tiago, e hoje ouviremos um sermão do versículo 1 dessa epístola. Mas faremos a leitura de todo o capítulo, para já termos uma ideia dos temas tratados nesta carta. Então, Tiago, capítulo de número 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão uma palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Agora, irmãos, mais uma vez olhemos para o versículo de número 1, texto da pregação.
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, Senhor, nos encontramos nesta manhã, carentes e desejosos de que o Senhor, mais uma vez, nos fale pela Tua palavra. Que sejamos capazes de ouvir, na exposição da Tua palavra, a voz do Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso pedimos que o Senhor dê graça àquele que fala, para que o faça com fidelidade, de maneira íntegra, buscando a glória do Senhor e nos conduzir ao Teu Filho Jesus Cristo. Dá a todos nós o coração humilde para ouvir com atenção, com mansidão, com desejo sincero de ver nossa vida adequar-se àquilo que o Senhor requer de nós. Dai-nos então entendimento e disposição, Senhor, para viver de acordo com a Tua vontade. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês ouviram, hoje então começamos uma série de exposições na Epístola de Tiago. E o sermão desta manhã servirá então como uma introdução a esta série. O que nós temos aqui diante de nós quando olhamos para este pequeno versículo? Apesar de não termos aqui todos os elementos que nós encontramos, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo, sem dúvida, quando olhamos já para essa passagem que lemos, o capítulo 1, podemos perceber, temos diante de nós uma carta. Ela não é uma carta pessoal, endereçada a alguém em particular, por exemplo, Paulo escreveu a Timóteo. Ela não é uma carta direcionada a uma igreja em particular. Por exemplo, Paulo escreveu aos crentes que estavam em Roma. Mas ainda assim, é uma carta. Uma carta através da qual Tiago transmitiu advertências a situações específicas, bem específicas. E é verdade que a carta de Tiago tem sido, na história da igreja, motivo de algumas controvérsias, por diversas razões. No entanto, o fato é que a Igreja de Cristo reconheceu que este é um livro canônico e, como tal, ele está entre as cartas mais conhecidas e mais citadas do Novo Testamento. Provavelmente, esse conhecimento que os cristãos costumam ter e citar partes da carta de Tiago, isso provavelmente tem a ver com o fato que a carta de Tiago apresenta diversas questões muito práticas, fáceis de lembrar. Por isso mesmo é uma carta cheia de imperativos. Tem pelo menos 59 mandamentos nesta carta. E isso, esse fato de estar cheia de imperativos, revela o objetivo de Tiago. O objetivo de Tiago é exortar e corrigir os seus leitores. Ele está vendo que tem coisas erradas na vida dos seus leitores e ele quer instruí-los para que eles sejam corrigidos. Se você já leu essa carta, talvez você tenha percebido que Tiago é bem conciso, ele é muito direto. Você vê ele mudando de assunto rapidamente, ele trata um assunto e já vai para o próximo ponto. Ele é muito didático, ele apresenta imagens, ilustrações, metáforas. E ele é claro. Não existem muitas questões complexas na carta de Tiago. Então, nesse sentido, a carta de Tiago assemelha-se a um conjunto de livros do Antigo Testamento. Aquilo que nós chamamos de leitura de sabedoria, sapiencial.
Então, o estilo da carta de Tiago parece muito com uma série de provérbios, e inclusive ele traz os provérbios para a sua carta para explicá-los. Por exemplo, quando diz que o homem deve ser tardio em falar, tardio em se irar. No entanto, apesar de ser uma carta prática, nós devemos lembrar que as circunstâncias de Tiago e das igrejas que receberam essa carta eram circunstâncias diferentes das nossas. Pessoas que vivem em pleno século XXI, em uma cidade tão grande como a cidade de Campinas, ou outros que moram em uma cidade como São Paulo. Portanto, se nós queremos entender o que o Espírito Santo deseja comunicar à sua igreja em nossos dias, através dessa carta, nós precisamos entender um pouco, pelo menos, das circunstâncias originais dessa carta, para trazer, então, o sentido dessa carta para nós. E nesse desejo de entender as circunstâncias originais, é exatamente aí que aparece o valor do versículo de número 1. É aí que o versículo de número 1 pode ser útil. O que temos aqui no versículo 1 são aquelas informações que nós encontramos quando recebemos uma carta, uma correspondência, ou quando chega um livro da Amazon para você, ou uma encomenda da Shopee. Geralmente terá remetente e destinatário. Então temos aqui esses elementos: o remetente, quem envia a carta, os destinatários, quem está recebendo a carta. Acrescenta-se aqui uma saudação. Saudações, diz Tiago. Então, não temos aqui todas as informações que nós poderíamos desejar para compreender melhor essa carta, mas mesmo assim, o versículo 1 oferece algumas pistas que nos ajudarão a compreender a carta como um todo. E é por isso, então, que nessa manhã eu vos anuncio a palavra de Deus sobre o seguinte tema: uma abertura humilde. Isso é o tema da pregação, falando sobre esse início da carta, como ela começa, com que tom ela começa, uma abertura humilde. E nós vamos observar duas coisas. A primeira delas é que nós temos aqui o remetente, onde temos a seguinte expressão: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, sabemos, está claro aqui, foi Tiago quem escreveu esta carta. Mas só que surge um problema. Qual Tiago? Tem vários Tiagos na Bíblia. Esse nome Tiago vem do hebraico, é o nome Jacó. Jacó, Tiago é a mesma coisa. Então, quem foi o Tiago que escreveu esta carta? Temos pelo menos 4 homens com esse nome no Novo Testamento. Interessante que observar é que 3 desses homens aparecem no mesmo versículo. Atos, capítulo 1, versículo 13. Ouça aí, preste atenção quantas vezes aparece o nome Tiago. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, 3 vezes temos o nome Tiago. O primeiro Tiago mencionado aqui era o irmão do apóstolo João. Ele foi um dos 12 apóstolos, mas lemos em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, que ele foi morto ao fio da espada pelo rei Herodes, bem no início da perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então ele morreu logo. O segundo Tiago é também um discípulo. Ele era o filho de Alfeu. Então se distingue esse Tiago do outro, dizendo que ele era o filho de Alfeu. Não sabemos muita coisa sobre este homem, e geralmente ele é identificado como Tiago o Menor. Ele não recebe muito destaque no livro de Atos. O terceiro Tiago foi o pai de Judas, um dos discípulos de Jesus, e o nome dele aparece aqui porque, como tinha 2 Judas entre os discípulos,
Um é Judas Iscariotes e o outro é Judas, filho de Tiago, para distingui-lo do traidor. Não foi nenhum desses três. Então temos um quarto Tiago. Ele era meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, lemos: não é este o filho do carpinteiro? Falando de Jesus. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, sabemos que tem um irmão de Jesus que tem esse nome, Tiago. E pelo que lemos em João capítulo 7, versículo 5, sabemos que os irmãos de Jesus, a princípio, não creram nele. Porém, depois, em 1 Coríntios 15, versículo 7, nós somos informados que Jesus apareceu especialmente para Tiago, após a sua ressurreição. Então, Tiago, o irmão do Senhor, não só foi convertido, mas ele tornou-se um importante líder da igreja em Jerusalém. Em Gálatas capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo fala da sua viagem a Jerusalém após a sua conversão, e ele nos diz: e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Está se referindo sobre esse Tiago. Que ele era um importante líder da igreja em Jerusalém, se pode notar também pelas palavras de Paulo em Gálatas 2:9, quando Paulo se refere a Tiago como uma das colunas da igreja em Jerusalém, junto com Pedro e João. Além disso, Tiago serviu como moderador do concílio da igreja em Jerusalém, quando foi escrita uma carta que foi enviada às igrejas gentias. E é importante notar o conteúdo daquela carta que está no livro de Atos. Tem uma linguagem muito próxima, parecida com a linguagem da carta aqui escrita por Tiago. Então, além dessas evidências, existem várias outras provas levantadas pelos estudiosos que para mostrar que quem escreveu esta carta foi o Tiago, que era meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, e que serviu como um dos líderes, um dos pastores da igreja em Jerusalém. Um dos argumentos dos críticos contra essa posição é que o Tiago não se apresentou como meio ou irmão do Senhor Jesus Cristo. Porém, nós podemos concluir, pelo que nós lemos no Novo Testamento, que ele não fez isso porque isso não seria a base para a sua autoridade, simplesmente porque é parente de Jesus, então agora vai exortar a igreja. A igreja não praticava esse tipo de coisa. Então, ele não usou sua autoridade como irmão do Senhor, e ele não se apresenta assim, chamando a atenção para esse fato. Outras objeções têm sido levantadas, mas têm sido respondidas com clareza por estudiosos do Novo Testamento. Então podemos concluir que o Tiago, que escreveu esta carta, era um dos pastores da igreja em Jerusalém e que ele era um irmão do Senhor Jesus Cristo. Agora, sabendo disso, vamos de novo. Como é que Tiago se apresenta? Já que ele não diz, olha, Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, como é que ele se apresenta? Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma da sua apresentação. A palavra traduzida por servo pode ser talvez melhor traduzida como escravo. Não é meramente alguém que está a serviço de outro, é alguém que pertence a outro. O escravo, então, era uma pessoa que legalmente pertenceria a um senhor e cuja subsistência inteira e a finalidade de vida seria determinada pelo seu mestre. Tiago se apresenta, então, como alguém que não tinha nada que pertencesse pessoalmente a ele. Por trás dessa palavra está a ideia, como se Tiago dissesse assim, olhe,
o meu tempo, as minhas forças, os meus dons, o meu serviço, os meus recursos, tudo que eu tenho e que eu sou, pertence a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Eu sou apenas um escravo de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Então, Tiago reconhece o senhorio de Deus e o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida. E por isso, ele se apresenta humildemente como escravo. Mas o termo também é usado na Bíblia para falar de grandes líderes que Deus chamou para servi-lo, como por exemplo Moisés e Davi. Então o termo também assume na Bíblia o tom de sugere algum tipo de autoridade. Então quando ele diz eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, então eu estou falando a vocês em nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Estou falando com a autoridade que Deus me concedeu para fazê-lo. Ele era um escravo a serviço de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e a inferência, a implicação lógica disso você recebe a carta, é a carta do escravo do Senhor. Então significa que o Senhor está falando com você por meio desse servo, desse escravo, que você deve ouvir. Essa carta, então, apresenta as palavras pastorais de um homem cuja posição é definida como escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele não tinha direito de colocar na carta os seus próprios pensamentos, suas ideias, seus planos. Tudo o que ele escreve deveria expressar a vontade de Deus para a sua igreja. O conteúdo da carta e o objetivo da carta estão amarrados a isso. Ele é um escravo do Senhor. Então ele tinha uma grande responsabilidade ao escrever esta carta. Mas percebam, meus irmãos, não é só ele que tem responsabilidade. Quem ouve tem também um peso, pois sendo ele um escravo de Cristo, eles deveriam ouvir o que ele tinha a dizer, prestar atenção como quem deseja ouvir o próprio Senhor que fala por meio do escravo. Amados irmãos, aqueles que servem como oficiais na Igreja de Cristo também são escravos. Vocês sabem qual é o significado da palavra ministro? Ministro da palavra. Significa servo, escravo da palavra de Deus. A palavra diácono significa servo. E isso é algo para mantermos em mente. Não esquecermos, de forma alguma. Se perguntamos, o que são os ministros da palavra? Deveis dizer em vosso coração, são escravos do Senhor. Quando tivermos presbíteros aqui, o que são os presbíteros? São escravos do Senhor. O que são os diáconos? São escravos do Senhor. Então, ao pregar, ao ensinar, ao visitar, ao aconselhar, ao orar, ao realizar qualquer trabalho inerente a este ofício, entendam bem, eles não estão fazendo nada demais. Eles estão cumprindo o que o Senhor, o Mestre, lhes ordenou a fazer. Então, entendam bem, meus amados irmãos, é uma questão de afinação, é uma questão de ter o coração no lugar certo. Porque muitas vezes quando um pastor, um ministro da palavra, está tentando ser muito fiel no seu pastoreio, e vocês recebem visitas pastorais, vocês receberam catequese, 52 visitas em suas casas,
É lógico, vocês vão olhar para o pastor e dizer: rapaz, eu nunca vi um pastor fazer uma coisa dessa. Que bênção! Mas cuidado, a linha tênue entre ser grato a Deus e ser grato ao ministro, e de repente passar a linha e começar a achar que esta é a pessoa mais importante do mundo, é uma linha perigosa que nós não devemos atravessar. Porque se vocês atravessam essa linha, vocês atrapalham o meu trabalho como servo. Vocês colocam obstáculos para o meu trabalho. Como se eu tivesse um valor intrínseco em minha pessoa. Não tenho. Pois sou apenas, como Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E se eu fosse capaz de fazer tudo o que o Senhor ordenou, e não sou, ainda no final eu teria que dizer o quê? Vocês sabem? Eu sou um servo mau e infiel, porque fiz apenas aquilo que o meu Senhor ordenou. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que de fato, um ministro em particular não é uma pessoa importante. E tenho que dizer isso a vocês com máximo temor em meu coração e grande estima por vocês, porque diria a vocês que gostaria de permanecer aqui muitos e muitos anos, se Deus assim me permitir. Mas vocês devem se lembrar com toda a força do vosso coração: nenhum homem é insubstituível. Nenhum homem é insubstituível. A igreja não depende dos homens. Não depende de oratória, capacidade exegética ou a capacidade de amar e servir e visitar e todas essas coisas do trabalho pastoral. A igreja tem um pastor que não morre, que não falha, que não erra. E o nome dele é Jesus Cristo. Vocês sabem disso. Então, os ministros não são donos da igreja, por uma razão muito óbvia. Eles nem são donos da sua própria vida. Entendem isso? Não são donos da igreja. Cristo é o dono dos ministros. Vocês podem lembrar da imagem do livro do Apocalipse? Aquele que está andando entre os 7 castiçais de ouro tem na sua mão direita 7 estrelas que representam os pastores dessas igrejas. Foi Cristo quem vos comprou com seu sangue, foi Ele quem vos deu o seu Espírito Santo, e é Ele quem vos preserva para a vida eterna. Não esqueçam disso. Homens são apenas instrumentos frágeis que Cristo usa para servir a sua igreja. E eles devem servir tal como Cristo ordena. Se alguém deseja servir como ministro da palavra, se alguém deseja ser um presbítero ou um diácono, deve lembrar-se: os ofícios não são uma oportunidade para nos tornarmos grandes, mas para nos diminuirmos, para seguirmos o mesmo caminho de Cristo, considerar os outros superiores a si mesmos. E isso precisa ser dito com veemência num tempo em que as pessoas amam as celebridades. Elas estão procurando por pastores famosos. O ministério é medido pela quantidade de seguidores que se tem no Instagram, no YouTube. Há empresas de marketing para favorecer os pastores a serem conhecidos. Mas Deus não nos envia celebridades. Deus nos envia pastores servos, diáconos e presbíteros servos, para servirem as coisas do Evangelho, não para que os bajulemos e idolatremos, mas para que eles nos conduzam ao homem perfeito que se chama Jesus Cristo. Ele envia seus servos para que conheçamos e nos tornemos parecidos com Cristo. Dito isso, há uma outra coisa que devemos perceber e também não devemos esquecer.
O fato é que quando Cristo nos envia servos, se esses servos forem fiéis a Deus e a Cristo, nós devemos respeitá-los. Nós devemos ouvir o que eles têm a dizer. Porque se eles vêm em nome de Cristo, se eles são fiéis, Cristo está cuidando de nós por meio deles. Então, quando temos homens que nos falam da parte de Cristo e cuidam de nós como pastores do rebanho de Cristo, tanto nas questões espirituais, o ministro, os presbíteros, como nas questões materiais, os diáconos da igreja, nós devemos lembrar que eles estão nos servindo em nome de Cristo Jesus. Em termos práticos, significa que quando você recebe a visita pastoral, você deveria dizer em seu coração: mais uma vez Cristo me visitou por meio de um dos seus escravos. Você deve se alegrar nisso, em Cristo. Uma bênção. Como é que, quando vocês recebem a visita pastoral, os presbíteros devem dizer, e hoje, o ministro diz: meu amado irmão, vamos começar essa visita. Quero lembrar a você que eu não estou aqui em meu nome, nem sequer em nome da Igreja Reformada. Eu estou aqui como um servo de Cristo, e o interesse aqui é o cuidado de Cristo pela sua alma. Quando os diáconos vão oferecer ajuda, por exemplo, a um homem que ficou doente e não teve ajuda para suprir as coisas da sua casa, e os diáconos chegam com recursos e chegam até ele, eles não dirão: olha, trouxemos essa ajuda da parte do pastor Elianai. Não. Trouxemos essa ajuda da parte da Igreja Reformada. Não. Como eles dirão? Trouxemos essa ajuda da parte do Senhor Jesus Cristo. Porque cada aspecto do serviço cristão, cada ofício, remete à mesma pessoa, ao Senhor Jesus Cristo. Então, se quem vai deve ir como servo, e você olha para o servo e diz: rapaz, ele não é nada, mas ele está em nome de Cristo. Percebemos assim que isso é um exercício de humildade. Os oficiais são chamados a servirem como escravos de Cristo. E vejam, vocês são chamados a se submeterem aos escravos. É exercício de humildade. Vocês são chamados a ouvir instruções e admoestações de quem nada é, de quem nada tem, os escravos de Cristo. Então, quando você ouve, tem um chamado para você, o chamado para se humilhar diante do Senhor, que lhe enviou um dos servos mais frágeis e fracos para cuidar de você. Irmãos, então, que o Senhor nos ajude, para que todos nós venhamos a nos submeter integralmente ao senhorio de Cristo. Que não sigamos pelo caminho da supervalorização, do engrandecimento dos homens, porque eles são apenas servos, mas também que jamais sigamos pelo caminho de desprezar ou menosprezar a quem está a serviço de Cristo. Pois corremos o risco de, ao desprezar os escravos, desprezarmos o Senhor que lhes enviou. Agora, vamos olhar para a outra parte do nosso texto, a parte final. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então, Tiago segue o padrão da maioria dos escritores do Novo Testamento. Ele dirige-se aos seus leitores em termos da localização onde eles estão. Então, se perguntamos, quem são essas pessoas? As 12 tribos. Onde estão? Que se encontram na dispersão. Então, isso carece de explicação. As 12 tribos faz uma referência à origem histórica do povo de Israel.
Então, originalmente, eles são os 12 filhos de Jacó, do qual surgiram as 12 tribos. Mas devido a diversas guerras, e ouvimos isso na pregação do pastor John, no último domingo, essas tribos foram dispersas. Samaria, capital do Reino do Norte, foi destruída. Então, eles dispersaram. Então, quando Tiago escreve, política e geograficamente, o povo de Israel não era mais 12 tribos. Mas os profetas haviam anunciado que Deus reuniria novamente as 12 tribos. Portanto, quando Tiago usa esse termo para se referir aos crentes, ele está dizendo, olha, vocês é que constituem o verdadeiro povo de Deus. Vocês são o povo de Deus que Deus reúne nos últimos dias. Ele está dizendo, a promessa de Deus das 12 tribos se cumpre em vocês. Não como uma questão genética de qual tribo você vem, mas como uma questão espiritual. Você é povo de Deus. O termo dispersão tornou-se um termo técnico para falar das nações fora da Palestina, onde o povo judeu havia chegado. Então, de forma mais dinâmica, poderíamos traduzir as 12 tribos que estão espalhadas pelo mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, esse termo dispersão é usado para falar dos crentes gentios espalhados pelo mundo. Mas aqui em Tiago, a evidência aponta para o fato de que ele está escrevendo para cristãos judeus, que foram dispersos como resultado da perseguição, especialmente em Jerusalém. Então, eles saíram de Jerusalém e foram dispersos. Então, eles são o povo do Senhor, as 12 tribos, que estão espalhados pelo mundo. Então, tendo em vista a data provável dessa carta, cerca de 40 depois de Cristo, então bem perto depois da ressurreição do Senhor, é provável que esses cristãos sejam cristãos judeus perseguidos que são mencionados em Atos, capítulo 11, versículo 19, que diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, esse é o começo da igreja. Assim podemos concluir que Tiago está escrevendo a uma igreja, não a uma igreja em particular, mas a vários cristãos em várias partes, espalhados em várias cidades. É por isso que a carta de Tiago é chamada de epístola universal, ou epístola católica. Ela não é de um lugar específico, mas para pessoas de diferentes lugares. Mas essas igrejas de uma certa região, esses cristãos judeus estavam sob perseguição. Isso fica evidente também na carta. Tudo indica que pelo menos uma parte desses leitores dessa carta foram membros da igreja em Jerusalém, que fugiram. Então eles conheciam Tiago. Eles foram pastoreados por Tiago em Jerusalém. Estiveram debaixo dos cuidados pastorais de Tiago em Jerusalém. Agora eles fugiram, estão distantes, estão sofrendo perseguição. E Tiago escreve essa carta de forma pastoral a esses irmãos. Pelo que lemos, podemos concluir que Tiago recebeu notícias sobre as dificuldades, os problemas que esses irmãos que tinham sido dispersos estavam enfrentando. Então, o que Tiago deseja oferecer na carta? Orientação pastoral, sabedoria da parte de Deus, para eles saberem como eles devem proceder. Entre as dificuldades que podemos encontrar listadas aqui na carta, está a condição econômica e social. Ao fugir, eles entraram na miséria, na pobreza. Está a falta de convicção, está as escolhas erradas, o excesso de confiança na segurança da sua posição em Deus, imaginar, está tudo bem, eu não preciso procurar praticar aquilo que eu tenho aprendido. Está a questão de injustiças infligidas a eles.
e a influência do mundo contra eles. Tiago está olhando para todos esses problemas e então ele vai escrever essa carta. O que poderíamos esperar de um pastor que é servo de Deus e de Jesus Cristo? Que mesmo longe, ele está sentindo o peso do cuidado pastoral por essas ovelhas de Cristo. Ele está preocupado com elas. Ele quer oferecer alguma instrução, ele não pode estar com elas pessoalmente, então ele vai enviar essa carta. Então ele trata desses principais pontos que ele desejava falar-lhes. Isso também fica evidente quando nós observamos por que a carta não tem nenhuma uma apresentação maior. Tiago não fala sobre sua autoridade para escrever, ele simplesmente tem esse pequeno versículo 1, que é a introdução, e depois já no 2, meus amados irmãos, tende. Ele começa já com as orientações. É porque ele não é um estranho para quem ele escreveu. Eles sabem quem é que está falando, eles reconhecem sua autoridade, então ele vai direto ao ponto. E também isso explica porque sua carta está cheia de imperativos. Ele é um pastor admoestando essas pessoas como elas devem viver como cristãos em meio à perseguição. Por isso que a carta está cheia de questões práticas. Ele fala de provações, ele fala de pobreza, de riqueza, de materialismo, de favoritismo, de justiça social, do uso da língua, do mundanismo, da vanglória, da questão de fazer planos, da questão de orar. Tudo está aqui, na carta de Tiago. Então, ele trata todas essas coisas, oferecendo muitas orientações pastorais de como eles devem proceder. Portanto, mesmo aqui nesse pequeno prefácio, o versículo 1, olhando para o contexto histórico, podemos perceber esta preocupação pastoral de Tiago. E ele encerra esse prefácio com uma saudação que vem de um verbo grego que significa alegrar-se. Salve, ou alegrai-vos, ou saudações. Essa saudação mais simples, bem como o próprio conteúdo da carta, segundo os estudiosos, indica que esta foi uma das primeiras cartas do Novo Testamento. E ela tem esse tom de preocupação pastoral. Amados irmãos, entendam o que está acontecendo. Deus colocou sobre seus servos este peso. Tiago estava preocupado pela vida, ele tinha uma preocupação pela vida daqueles irmãos. As necessidades pastorais daqueles cristãos judeus, longe de Tiago, impeliram Tiago a escrever esta carta. Dessa forma, percebemos que o meio através do qual Deus não só providenciou o consolo para aqueles irmãos sob perseguição, mas também a correção e o encorajamento que eles precisavam. Deus fez isso por meio da carta de Tiago. E aqui é importante observar um fato curioso. Tiago menciona o Senhor Jesus Cristo apenas 2 vezes nessa sua carta. Aqui, no versículo 1, e lá no versículo 1 do capítulo 2. Só aí. Só 2 vezes. Mas quando você lê a carta, você pode, de forma metafórica, sentir o perfume da presença de Cristo. Você pode ver o cuidado de Cristo, o amor de Cristo, a direção de Cristo, a sabedoria de Cristo, a bondade de Cristo por trás dessas palavras. Há diversos paralelos entre aquilo que Tiago escreveu, que nós encontramos aqui em sua carta, e aquilo que Jesus ensinou. Os estudiosos até fazem listas. Olha, vejam, Tiago falou isso, e aqui, igual o que Jesus falou, há paralelos. Portanto, quando vocês estiverem lendo a carta,
Quando estiverem ouvindo esta série de exposições, lembrem-se de Cristo. Aqueles irmãos que leram essa carta podiam ouvir, através das palavras de Tiago, o próprio cuidado do mestre do Tiago, o Senhor de Tiago. O supremo pastor estava cuidando de suas ovelhas através de seu servo Tiago. Em nossos dias, Cristo também nos consola, nos instrui, e talvez alguns preferissem que ele só fizesse isso. Consolo e instrução. Mas a verdade é que Cristo consola, instrui, corrige, encoraja, exorta, e ele faz isso através de seus servos, os escravos, especialmente através da pregação da palavra e do cuidado pastoral e diaconal. E quando esses servos são fiéis, então nós vamos ser capazes de identificar, através do trabalho deles, o trabalho de Cristo no meio de sua igreja. Então, quando pensamos nisso, quando pensamos que Tiago é apenas um servo, que Tiago tem um interesse pastoral nos ouvintes, mas no final, esse interesse pastoral é o interesse de Cristo, nos perguntamos quem é realmente importante. E a resposta continua sendo a mesma. O supremo pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode não parecer, não é? Você olhando para esse versículo, e talvez nessa manhã, quando você viu o pastor anunciar Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, e você leu esse versículo, você diz, mas o que vai sair daí desse versículo? Não tem nada aí para ter uma pregação? Mas talvez a melhor forma de resumir esse versículo, à luz de tudo que eu vos expliquei, esse versículo é uma abertura humilde, na qual somos lembrados do consolo mais certo que nós temos. Cristo, o supremo pastor, cuida das suas ovelhas. Aonde elas estiverem, Cristo estará cuidando delas. Não esqueça isso. Não duvide disso. Quantas vezes você vem até o culto? Você chega aqui com um fardo enorme de suas preocupações, talvez com suas dores, talvez com suas provações. Você se senta e você diz, se eu pudesse eu nem teria ido, eu não estou animado para ir. E de repente parece que o pregador esteve lendo o seu coração. Ele começa a falar coisas que você pensou, que você cogitou. E você de repente diz, rapaz, essa mensagem parece que foi escrita para mim? Como isso é possível? O pregador é apenas um servo, um homem limitado e muitas vezes fraco. Mas se ele está falando a palavra de Deus, ele não está falando de si mesmo. Ele está falando na posição de escravo do Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor. E esse pastor, diferente do pastor terreno, esse pastor, ele não falha, ele não erra, ele não esquece você, ele nunca enfraquece. O amor dele por você nunca sofre nenhum tipo de diminuição, de agravo, de corrupção. É perene, permanece. Então, mesmo quando você possa se decepcionar com o homem, você nunca deve se decepcionar com o Filho do homem, o Senhor Jesus Cristo.
Cristo estava cuidando daquelas ovelhinhas espalhadas por meio da carta de Tiago. E Cristo faz isso hoje por meio da sua pregação. Faz isso hoje por meio do trabalho, do cuidado pastoral e do cuidado diaconal. Quando isso acontece, não só nós podemos ter a certeza de que estamos numa igreja de Cristo, de que estamos ouvindo a pregação fiel, mas também a confirmação de que o próprio Espírito Santo nos dá, porque nós somos filhos de Deus e que Cristo está cuidando de nós. Nada é por acaso, nada. A presença de todos nós nesta manhã para ouvir essa pregação. Então considere, Cristo está falando com você. Mas há algo mais que devemos saber. Também que quando Cristo chama um homem para servir como oficial da igreja, Ele coloca sobre esse homem um peso. Ele precisa velar sobre a vida de seus irmãos. Ele sabe que terá que prestar contas diante de Deus. É isso. O ministro, os presbíteros, os diáconos devem ser pessoas que sentem esse peso. Algo como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, versículos 28 e 29. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação de todas as igrejas. Então ele faz algumas perguntas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? E talvez, se eu fosse acrescentar uma coisa da minha parte sobre esse tipo de coisa que os pastores sentem, eu diria: quem entristece, que eu também não me entristeça. Não porque eu quero, mas porque o Senhor coloca esse peso mesmo. Então, em breve escolheremos oficiais, um presbítero e um diácono. Que tipo de homens devemos escolher? Homens que demonstram agora que sentem esse peso. A igreja, ao escolher oficiais, deve procurar por servos que amem as ovelhas de Cristo Jesus. É isso que procuramos. Homens que amam as ovelhas de Cristo Jesus. E amam o próprio Senhor das ovelhas. Agora, isso tem implicação não só para a escolha de oficiais, tem implicação para a atitude da igreja em relação aos seus oficiais. A coisa mais importante, mais valiosa que vocês devem fazer é orar pelos seus oficiais. Sejam pacientes. Ajudem. Se você encontra uma fraqueza, antes de comentar com terceiros, ore. Diga: Senhor, ajuda o presbítero. Senhor, ajuda o pastor Elianai. E peça pelo que você está vendo, para que Deus mude. Seja paciente, lembre-se, por mais que um homem seja fiel, você não encontrará um pastor perfeito nessa terra. Então, se você quer um pastor melhor, ore por ele e ajude-o. Aconselhe, encoraje, faça perguntas que o ajudem a meditar sobre os caminhos que ele está tomando. Não se entregue às críticas e às murmurações. As críticas e as murmurações não ajudam o servo e não glorificam a Cristo, danificam a comunhão dos santos, semeiam coisas que não louvam o nome do Senhor. Devemos ser honestos e santos no nosso procedimento, tratar as coisas com equidade e integridade. Mas, antes de tudo, realmente encher o nosso coração de amor, oferecendo apoio e, principalmente, oração. Vocês acreditam que Deus sustenta os seus? Que Deus dá graça aos seus?
Então orem, para que o Espírito Santo continue operando, para que dê àqueles que ocupam o ofício a firmeza e a piedade, que as pessoas ao olharem possam dizer: ah, é esse o caminho. Pensei num acréscimo para a minha lápide. Lembram? Eu vos disse, poderiam colocar o homem que amou a hospitalidade. Não sei se vou merecer isso, mas desejo que talvez com sinceridade alguém pudesse escrever: o homem que foi um escravo fiel de Cristo. Seria mais lindo do que a hospitalidade. Então, meus irmãos, amem e orem, apoiem, para que a obra de Cristo por meio dos seus servos avance fielmente. Lembre-se de Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Entendem isso? Não gemendo, mas com alegria, porque se for com gemido, vocês saem no prejuízo, não aproveita a vós outros. Portanto, irmãos, glorifiquemos a Cristo, o supremo pastor, que chama para o seu ofício homens a quem ele, por meio de quem ele cuida do seu rebanho. Esses homens são apenas servos, eles devem cumprir com fidelidade o seu chamado, mas mesmo que eles falhem, lembre-se, o supremo pastor não falhará. Você nunca será abandonado. A vontade do supremo pastor será plenamente cumprida em sua vida. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. Certamente que sim. Então, nessa pequena abertura de sua carta, com palavras tão simples, brilha essa preciosa verdade. Temos o supremo pastor, estamos seguros, ele está cuidando de nós. Amém.